Olá, meus amigos. Meu nome é Renato De Preto, professor de Direito Tributário do Carreira Jurídica do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Nós estamos juntos nessa oportunidade para responder a uma pergunta que foi objeto de recente prova para juiz federal substituto aplicada no TRF da 5ª Região. E aí vale até um convite. Estão abertas as inscrições para o concurso do juiz federal da 1ª Região. Mais de 200 vagas, mais de 200 oportunidades. E se vocês nos derem a oportunidade, nós temos um curso à sua preparação. Nesse curso, você estudará matérias como essa, da questão que você tem na tela. TRF 5ª Região 2015. Considerando um acordo bilateral celebrado entre Brasil e Bolívia, no qual a União tenha concedido isenção de tributos estaduais e municipais para a operação do gasoduto Brasil-Bolívia, assinale a opção correta com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A. Tratado internacional na área tributária, desde a sua assinatura, pode ser invocado por particulares para a defesa de seus direitos na esfera tributária. Meus amigos e minhas amigas, essa daqui já de antemão, ela se encontra equivocada. A alternativa A está errada. E por quê? Que é até uma ideia de incorporação dos tratados internacionais no sistema interno brasileiro. Nós sabemos que há algumas etapas. Você tem a assinatura pelo presidente da República, conforme o artigo 84, inciso 8º da Constituição. Num segundo momento, há necessidade de que esse contrato, na verdade, este tratado, essa convenção internacional assinada pelo presidente, seja ratificada, referendada pelo Congresso Nacional. E, enfim, seja publicado um decreto presidencial dando validade interna desse tratado internacional. Então, essas etapas necessariamente têm que ser seguidas para que os particulares possam usufruir de eventual direito a ser extraído do tratado internacional. A estava errada porque ela estava dizendo, não, já de automaticamente com a assinatura, com a própria assinatura, já dá para utilizar os direitos de um tratado internacional. Não há, porque a assinatura é a mera e primeira fase de incorporação dos tratados internacionais no nosso sistema jurídico. Para a alternativa B, voltando à tela, nós temos, ao estabelecer como princípio regente nas relações internacionais a integração econômica com os países latino-americanos, a Constituição Federal alterou o modo como o Brasil deve interpretar e integrar os tratados e convenções internacionais às normas nacionais. Essa questão também beirando mais até direito internacional e direito constitucional, não há essa ideia, pelo menos no âmbito do direito tributário, essencialmente, não há essa alteração. São aqueles mesmos aspectos, aquelas mesmas fases, independentemente da origem do tratado internacional, seja latino-americano, seja de qualquer outra origem, esse tratado internacional. C. O acordo em questão é inconstitucional, em virtude de ferir a vedação constitucional da instituição de isenção heterônoma pela União. O que é essa isenção heterônoma? É uma vedação que nós temos no artigo 151, inciso 3º do texto constitucional. Essa isenção significa o seguinte: a União não pode isentar tributos estaduais e nem tributos municipais. Portanto, é um princípio constitucional que trata da vedação dos tributos federais, dos tributos estaduais e dos tributos municipais, a não ser pelo próprio ente por eles competente. Nessa linha, a União só pode isentar tributo federal, ao Estado, tributo estadual, e o município, tributo municipal. Essa é a vedação. Será que essa vedação do artigo 151, inciso 3º do texto constitucional, incide no caso de tratados internacionais? Essa vedação, ela não incide no caso de tratados internacionais. Foi essa a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal a esse dispositivo constitucional. Disse o Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade número 1600. A ideia do artigo 151, inciso 3º, é válida só no sistema interno, só no âmbito interno, entre União, Estados e municípios, não absorvendo os tratados internacionais. Então, voltando,
a C está descartada. D. O Estado Federal Brasileiro, por ser representado pela União, não ultrapassou os limites do seu poder tributário ao instituir a referida isenção de tributos de competência de estados e municípios. Não passou menos, mesmo como interpretou o Supremo em relação ao artigo 1513 da Constituição. É essa daí, só para a gente fechar. E os tratados internacionais revogam as leis ordinárias desde a sua assinatura pelas representações dos países, pois vige no nosso ordenamento jurídico o postulado da aplicabilidade imediata dos tratados na área tributária. Tem nada dessa aplicabilidade imediata. A aplicabilidade pressupõe aquelas etapas ou fases de incorporação que nós mencionamos. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima.